Olá, retornamos, né, no nosso segundo vídeo de tabela periódica, porque agora a gente vai falar da tabela periódica e distribuição eletrônica, porque tudo tem um motivo, galera, tudo tem um motivo. Por que que o cálcio está na família 2A? Por que que o ferro é um elemento de transição? Em que linha eu encontro ferro? Como é que eu faço? Eu tenho que decorar, como eu falei para vocês, você não precisa decorar nada, mas pela distribuição você consegue encaixar os elementos na tabela e descobrir quem está ali, tá certo? Então vamos lá. De acordo com a distribuição eletrônica, podemos determinar a posição de um átomo na tabela. Isso é muito legal. O subnível mais energético, que é sempre o último, determina a família. Enquanto que a última camada, que é sempre a maior, determina o período. Vou voltar a falar isso daqui a pouco, tá bom? Então, a tabela periódica ela é dividida da seguinte forma. As duas primeiras colunas são todos elementos que terminam em S. O subnível S vai até quanto? S2. Não existe S3. O S só pode ir até 2. Como o P só pode ir até 6. Então, ó, a primeira coluna é todo mundo que termina em S1, que tem um elétron na última camada, e a segunda coluna é todo mundo que termina em S2, que tem 2 elétrons na última camada. Aí você passa para o lado de cá, né? 3A são os elementos que acabam em P1, 4A, P2, 5A, P3, 6A, P4, 7A, P5, 8A, P6. Ou seja, todo mundo que termina em S e termina em P são chamados também de elementos representativos, tá certo? Porque tem os nomes especiais. Os elementos representativos são a família, né? São os elementos da família A, e cada elemento da família A, cada coluna da família A tem um nome especial. Até aí, tudo bem? Bom, meio da tabela são todos elementos que terminam no subnível D. E como é que é isso? O D vai até quanto? Professor, o D vai até 10. Então, eu posso deduzir que no meio da tabela tem quantas colunas? 10 colunas. É isso. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Cada D, né? Cada subnível que termina D1 até o D10 significa uma família. Ou 3B, ou 4B, ou 5B. Ou seja, todo mundo que termina em D tá no meio da tabela. E todo mundo que termina em F tá no final da tabela, que são os elementos de transição interna. Todo mundo que termina em D, elemento de transição externa. Todo mundo que termina em F, elemento de transição interna. Não é difícil. É muito fácil. É só você ter em mente isso aí que eu tô te mostrando. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos mostrar essa tabela aqui para vocês. Olha só. Na posição 57 a 71, eu tenho o lantanídeo até o lutécio. Bom, o elemento que deveria estar aqui nessa posição é o lutécio, 71. Só que, se ele estivesse aqui, não teria como eu puxar um gancho para botar esses elementos aqui embaixo. Aqui embaixo, como eu falei para vocês que o F vai até 14, deveriam, se você contar, tem 15 colunas, mas deveriam ter só 14. Por quê? Esses dois elementos aqui, tanto o lutécio como o laurêncio, se eu não me engano, eles não deveriam estar aqui. Porque quando você faz a distribuição eletrônica do elemento 71, ele tem que estar aqui, ó, na família D1. Só que, se ele estiver aqui, como é que eu vou explicar esses outros elementos aqui? Então, as tabelas, elas fazem o quê? Elas colocam do 57 ao 71, série dos lantanídeos. E do 89 ao 103, os actinídeos. Então, o período 6, a sexta linha, que é o sexto período, são os lantanídeos. E o período sétimo, que é o sétimo período, são os actinídeos. Mas quando você faz a distribuição do lutécio e do laurêncio, eles terminam em D1. Então, eles não deveriam estar aqui, eles deveriam estar ocupando essa posição, tá? Mas não tem problema, é assim que eu trabalho. Ó, essa minha tabela é um pouquinho mais antiga, ó, você pode ver que
o niônio, o flevório, o moscóvio, o vermório, eles ainda estão sem número de massa, eles ainda estão em cinza, tá vendo? As tabelas mais novas já aparecem eles legais, tá? Essa tabela é de que ano? Deixa eu ver se eu vejo. Ó, essa é de 2019. Ela foi tirada do site de Química mesmo, né? Associação Brasileira de Química. E é de 31 de 2019 ou 2018, acho que é 2019. Então, já existem algumas coisas, já existem algumas outras coisas neles, tá? Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar pra vocês. Bom, bem dividida, ó. Tudo que tá em verdezinho, deixa eu me jogar aqui no meio. Tudo que tá em verdezinho são metais, menos o hidrogênio. Se você reparar, tudo que tá em preto é porque são elementos no estado sólido, tá certo? Tudo que tá meio cinza, tá vendo aqui cinzinha assim, ó, são elementos artificiais. Então, ó, o tecnésio, o rutenfórdio, o dúbnio, todos esses elementos meio cinzinhas, ó, o américo, o americio, o cúrio, o bequélio, são elementos artificiais, foram produzidos em laboratório, inclusive esses últimos aqui, tá? Todo mundo que tá com a letrinha vermelha, que são elementos gasosos. Olha aqui, ó, hidrogênio é gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, todos os gases nobres. Que mais eu posso ver? Ó, em roxo é líquido. Nós temos um metal líquido, que é o mercúrio. Né? Eu não sei se eu cheguei a levar para vocês antes da pandemia, para vocês verem, mas eu sempre levo nas minhas turmas de 9º ano e 1º ano. Principalmente quando a gente estuda a tabela periódica, porque é muito maneiro segurar o vidro de mercúrio, porque ele tem uma densidade muito grande. Então, quando você vai com uma determinada, assim, esperando, porque é um pinguinho assim que tem no vidro. Aí, um pinguinho assim, a sua mente, ela já tá acostumada, ela já tá ensinada que aquele volume, você pode ir com uma determinada força e levantar. Só que quando você vai do mesmo jeito para pegar o mercúrio, ele é pesado, porque ele é denso. Aí você... Nossa, que vidro pesado! Ou seja, porque o mercúrio é muito denso, tá? Se eu não levei ainda, nós teremos oportunidade, porque nós continuaremos estudando nas outras séries, tá bom? Olha lá o bromo. O bromo também é líquido, olha aqui, ó, roxinho. Ele é um metal líquido. Então, galera, você tem de verdinho todos os metais, tudo em verdinho é metal. Os amarelos são os ametais. Então, você tem ametal sólido, você tem o ametal líquido, e você tem a metal gasoso. Agora, você não tem nenhum metal gasoso. Metal, não. Os metais não são gasosos. Eles podem ser artificiais, produzidos em laboratório. Você pode ver, ó, que depois aqui, ó, do 95, 99, 101, 103, tudo é artificial. Produzido a partir de radioatividade. Geralmente é isso, tá? Que o elemento é bombardeado com radiação, aí ele se transforma em outro elemento. Geralmente é isso, tá? Geralmente. Vocês vão aprender isso em radioatividade. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Bom, então vamos para a distribuição eletrônica, para a gente entender que raio é esse de localizar o elemento na tabela a partir da distribuição eletrônica. Bom, para não perder muito tempo, eu já fiz a minha distribuição eletrônica aí, olha aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, já tá bonitinha aí. Por quê? Eu quero que, no meu exemplo, eu quero que faça a distribuição eletrônica dos átomos determinando a família e o período. Eu não vou poder consultar a tabela periódica, então eu quero aprender, ou melhor, eu vou te ensinar a você descobrir o período e a família sem consultar a tabela. Você só vai consultar para ter certeza que você acertou. Então, o primeiro elemento, sódio, número atômico 11. Ah, número atômico 11 é mole. 2, 4, 10, 12. Até aqui, só que o 3 termina em S1. Beleza. Ctrl S. Ai, meu Deus do céu, nada disso. Ctrl C. Ou seja, a distribuição eletrônica do meu elemento sódio vai ser essa daí. Claro que no final termina em 1. Porque eu só quero 11 elétrons. Beleza. Primeira coisa, eu falei lá em cima para vocês, ó, vamos voltar lá pra gente ler. O subnível mais energético
que é sempre o último, determina a família. Porque, ó, o S tá aqui, o P tá aqui, o D tá aqui, o F tá lá embaixo. Então, o sódio termina em S1. É o último subnível, não termina? Então, se ele termina em S1, é porque a família dele é 1A. Beleza. Família igual a 1A, que é também chamada de metais alcalinos. Metais alcalinos. Legal. Tô achando fácil. Agora, e o período? Bom, de acordo com a nossa cola, vamos para nossa cola? Período é a última camada, que é sempre a maior. Que é sempre a maior. Então, vamos lá. Vamos procurar quantas camadas tem o sódio. Bom, eu vejo 3 camadas no sódio. O número 1 que representa a letra K, o número 2 que representa a letra L e o número 3 que representa a letra M. O 3 é o maior número, ou seja, é a maior camada. Então, o período dele é terceiro período. Terceiro período. O que significa isso? O sódio está na família 1A na terceira linha. Não acredito. Então, vamos para a tabela. Vamos olhar aqui embaixo. 1, 2, 3. Terceira linha. Família 1A. Olha aqui o sódio. É isso que eu quero de vocês. Quero te dar a tabela em branco e você encaixando os elementos. É assim que a gente vai estudar. Pô, molinho, facinho. Vamos ver o cloro? Vamos ver o cloro? Bom, então, de acordo com... Vamos pegar nossa cola aqui de cima, o subnível mais elevado. Vamos pegar essa colinha aqui. Vamos copiá-la aqui embaixo, porque daí a gente não precisa vir toda hora aqui, né, para poder ler e verificar o que a gente tem que fazer. Bom, vou botar a distribuição aqui. Vou botar nossa cola bem aqui embaixo. Deixa eu ver se nossa tabela desceu. Não, nossa tabela não desceu. Nossa tabela tá certinho. O próximo elemento é o cloro 17. Bom, distribuição de 17 vai até onde? Vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18. Vai até aqui. Só que eu não quero acabando em 3P6. Eu quero acabando em 3P5 para dar 17. Não tem problema. A gente pode diminuir. O que a gente não pode fazer é aumentar. Eu não posso botar 3P7. Beleza? 5. Olha aí. Aí tem 17 elétrons. Beleza, é o que eu tenho que fazer. O que eu falei da família mesmo? O subnível mais energético, que é sempre o último subnível, determina a família. Bom, então, ele acabou em P5. Tá. Então, de acordo com a minha que eu te ensinei, P1, P2, P3, P4, P5. P5 é a penúltima camada, ou seja, 7A. 7A. Então, vamos lá. Família. A família dele vai ser família 7A. Qual o nome da família 7A? Halogênios. Ou família do flúor. Tá certo? Beleza. Que mais eu tenho? Ah, o período. Como é que eu determino o período? Porque eu esqueci. Vamos ler? Nossa cola? É assim que a gente aprende. A última camada, que é sempre a maior, determina o período. Ué, 1, 2, 3. O 3 é o período, o terceiro período. Então, tá bom. Então, isso quer dizer o que pra gente? Que o cloro tá na terceira linha na família 7A. Vamos lá ver? Vamos lá ver, então. Olha aqui, ó. Cloro, terceira linha. 1, 2, 3. Família 7A, aqui tá o cloro. Legal, né? Eu também acho. Muito bacana. Bom, bromo 35? Ah, muito fácil. Vamos logo para uma parada difícil? Vamos para o elemento de transição? Que elemento de transição foge à regra. Adoro quando foge à regra. Bom, mercúrio 80. Então, vamos contar os elétrons, né? Até chegar a 80. Aonde? Lá na nossa distribuição eletrônica pronta. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 38 com 10, 48. 48 com 2, 50. Com mais esses 6, 56. Com 14, 56, 60, 70, 80. Ou seja, até o 5 de 10 é 80. Ctrl C. Então, 80 acaba aqui pra mim, ó. 5 de 10. Então, tá bom.
O que eu falei mesmo de família? Família é igual a subnível mais energético, ou último subnível. Qual é o último subnível? D10. Olha aqui, esse é o último subnível. D10. Então, vamos contar na tabela onde está o D10? O D é no meio, certo? Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ou seja, está na 12ª coluna, que também é conhecida como 2B. Então, a família dele é 2B. Só, e não tem nome especial. É um elemento de transição externa, não tem nome especial. Beleza. Agora, e o período? O período é mole. O período é só eu ver a última camada. E de acordo com todos esses em cima, foram sempre os últimos, né? Período é a última camada. E a última camada é sempre a maior. E nem sempre, quando acaba em D ou em F, ele é o último também. Olha aqui, ó. O 6S2 é a maior camada que tem. Só que ela não veio por último. No S e no P, eles sempre vêm por último. Mas no D e no F, quando acaba em D ou acaba em F, o período nunca vai ser o último, nunca vai ter relação com o último subnível, ou subnível mais energético. Ele sempre vai estar por dentro. Eu expliquei isso para vocês quando eu falei de distribuição eletrônica. Ó, distribuição eletrônica, os subníveis, eles vão entrando um na frente do outro. Então, toda vez que terminar em D, o S maior, que é o maior, né, vai estar na frente. Então, se a camada maior é o 6, sexto período. Vamos lá? Sexto período. Cara, não acredito nisso. Eu vou ter que contar isso aí. Vamos lá? Então, vamos lá contar. Vamos ver, vamos achar o Mercúrio. Ó, sexto período é aqui, tá? O D10 é aqui, nessa fileira. Com o sexto período, Mercúrio, olha aqui, ó, 80. Cara, isso é muito maneiro. Eu acho, muito legal. Bom, deixa eu ver mais algum pra gente fazer, né? Acho que eu botei mais algum. 107. Onde tá o 107? Tá. Vamos fazer esse 107? Oi? Claro que vamos fazer, né? Então, vamos fazer o 107. Até o D10 eu sei que é 80. Então, vamos continuar lá somando. 80, 86, 88. 88 com 14. 88 com 14 dá 2. Sobe 1, 102. Com mais 10, 102. Eu não quero, eu quero 107. 102, então aqui tem que acabar em 5. 6D, 5. Se eu não fiz as contas erradas, quando eu somei, tem que acabar em 6D5. Então, vamos botar lá. A gente apaga aqui. Vamos botar lá. Ctrl V. Só que aqui, deixa eu me mudar lá pra cima. Só que aqui tem que acabar em 5. Tá, beleza. 5. Bom. Quem é o subnível mais energético? 6D5. Então, isso aqui é a família. Beleza, a família. A família dele... Deixa eu ver se dá para escrever aqui em cima. Então, ó, a família vai ser correspondente ao D5. Então, eu tenho que ir lá na tabela contar as colunas, né? Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5. D5. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. O D5 é 7B. 7B. E até descer o B. Então, vamos descer com a família também. Desci. E o período? Como é que eu vou fazer para achar o período? Bom, o período é a maior camada. Eu vou ter que procurar qual é a maior camada. A maior camada é o 6? Repara que na distribuição eletrônica, olha aqui, ó. Já aparece o 7S2. Ou seja, esse elemento está no 7º período. O período dele é 7º, mas está na família 7B. Ó, 7º período. Então, vamos contar ele? Vamos contar, ó. 7º período é a última linha. Ele é D5. D1, D2, D3, D4, D5. Olha aqui, ó. É o bório, é o BH. Bório.
E qual é a família dele? Bom, ele tá na 7ª coluna, professora. A senhora falou que era 7B. Então, vamos contar aqui em cima, né? Que aqui em cima tem a família B, ó. D1, D2, D3, D4, D5, olha lá, 7B. D6, D7, D8, D9, D10. E aí, acharam fácil ou acharam difícil? Bom, eu acho muito fácil, né? Eu particularmente. Então, essa foi a explicação de tabela periódica, tá? A tabela periódica, tudo que você tinha que entender de tabela periódica, de nomes especiais, de elementos representativos, elementos de transição externa e interna, você viu nesses 2 vídeos, tá? Como faz a distribuição eletrônica, como você localiza o elemento na tabela. Agora a gente vai partir para os exercícios, tá? Para fixar esse conteúdo. Você precisa saber bem distribuição eletrônica e tabela periódica para você poder aprender direito ligações químicas, tá? Que é muito importante. Um grande beijo e tchau, tchau.